Ah, mas tem fio de sustentação. A gente vai falar especificamente de fios daqui a pouquinho, porque usam errado. Na minha opinião, né, na nossa opinião, o fio na região de pescoço ele não é uma opção viável. Vocês vão entender por quê. Entende-se muito pouco sobre a anatomia do pescoço. Fala assim, não, tem o platismo. O platisma vem aqui de cima, a gente falou na aula anterior sobre o platismo. O platisma vem aqui, ele prende aqui na cintura escapular, as pregas que formam verticais, você chega nelas e você consegue fazer a aplicação da toxina para diminuir a prega. Beleza, funciona, é ótimo. Mas se o paciente tiver um pouco de flacidez, você pode fazer um fio de sustentação que vai dar uma esticadinha aqui nesta região. E a ideia é sempre essa, né? Entra aqui, vem até a região central e amarra. Tanto que ele forma um acumulado de tecido aqui atrás, assim, né? Forma ganha hipertrofia de ângulo, de gônio. Não é nem gônio, né? Parece que é uma hipertrofia de parótida, né? Parótida. Que fica gordinho aqui no lugar. É uma técnica interessante? Mas se a gente for analisar a anatomia real do platisma, e agora tem um videozinho bacana para mostrar para vocês. Olha só, isso aqui é um vídeo do platisma. Eu quero que vocês vejam dessa parte central. Essa linha delimitada que está aí, ela está mostrando o contorno da mandíbula, tá? Veja que existe um platisma que tem uma porção facial, existe um platisma na porção cervical, que ele é dividido completamente do outro lado do platisma. Ele tem um espaço vazio aqui no meio. Se o meu problema de envelhecimento, vamos começar a pensar agora. Se o meu problema de envelhecimento na região do pescoço é a formação dessas pregas excessivas aqui que a gente vê, qual é o sentido que existe de eu chegar, colocar um fio nesse platisma aqui e abrir ele ainda mais, colocar um fio aqui e abrir ele ainda mais? Será que eu não estou prejudicando o trabalho? Será que eu não estou prejudicando, agravando o processo de envelhecimento dessa região? Tanto que, para nós, pelo menos, nem acho que você pensa a mesma coisa, que é colocar o fio na região mandibular não é com o objetivo de fazer este tracionamento e colocar para cá. Porque quando a gente coloca o fio, teoricamente, ele tem a função de realocar, de colocar no seu local de origem os ligamentos. É um reposicionamento de ligamento, não é reposicionamento, não é um tracionamento dos compartimentos de gordura, é um reposicionamento dos ligamentos. Quando a gente coloca o fio aqui, automaticamente você tem esse reposicionamento. Só que a modificação de posição dos compartimentos de gordura da região do terço inferior não é para trás. Então, na hora que eu venho e traciono aqui para trás, eu não estou realocando, não estou voltando para a posição ou de uma forma natural o posicionamento dos ligamentos. Então, ele é momentâneo e ele tende a voltar. A ideia de colocar o fio aqui, isso a gente até falou na aula anterior, talvez não completo, que a gente não chegou a comentar disso, mas tem um artigo que eu gero sempre uso em aula, que ele fala da resistência ao estiramento e a resistência à quebra do ligamento, o quanto resistente alguns ligamentos são. Eles não fazem do rosto inteiro, mas mostra que o septo mandibular, o ligamento que fica abaixo do jaw, é um dos mais elásticos, ou seja, ele aguenta um peso e distende, ele forma que nem uma redinha. Por isso que existe a formação do jaw. E a justificativa disso a gente explicou na aula passada. Então, essa formação aqui, essa parte elástica, quando a gente coloca o fio aqui, a ideia é criar alguma resistência, algum anteparo para esse ligamento. Não para colocar tudo para trás, porque esse não é o movimento de origem desses compartimentos de gordura. Então, o fio até funciona para a região do pescoço. Se você quer tirar uma pequena flacidez na região mais central, que você consegue fazer uso de fio liso, por exemplo, estruturando esta região para que melhore a condição de pele. Se bem que, na região de pescoço, se é para melhorar a qualidade de pele, às vezes é mais vantajoso de pensar também em bioestimulador. Por uma questão, assim, não só de custo, né? É uma questão de efeito mesmo. É mais efetivo um bioestimulador do que uma quantidade de fios. Isso aí a gente ainda tem que discutir com vocês, a gente vai falar isso oportunamente, mas a resposta biológica ela é mais rápida, mais ágil. Não que fio seja ruim, tá? Não que fio seja ruim, mas acho que ainda bioestimulador acaba tendo um retorno mais interessante.